Estamos iniciando mais um Frente a Frente e nesse programa de hoje nós vamos entrevistar o jornalista e professor e, por que não, também político, Antônio Dimas Cardoso. Ele foi jornalista há muito tempo, hoje é professor da Unimontes, foi presidente do PPS durante um tempo e foi secretário de administração na gestão do ex-prefeito Atos Avelino, secretário de administração e depois secretário de planejamento. Dimas, velho companheiro, trabalhamos juntos tanto tempo, é um prazer, Jorge, conversar com você. É um prazer muito grande estar aqui e é um prazer muito grande revê-lo. Então, fico muito à vontade de estar aqui com você, que é um jornalista que eu tenho um profundo respeito e admiração. E esse respeito e essa admiração é mútuo. Sim. Nós trabalhamos juntos há algum tempo, né? Um bom tempo. Sim, Jorge. E bons tempos eu, pelo menos, tenho grandes e boas lembranças daquele tempo da nossa televisão. Com certeza. Na TV Montes Claros. Por que você deixou o jornalismo? Jorge, é um processo natural. Para mim, naquela época, você era uma das mais promissoras figuras do jornalismo de Montes Claros. Jorge, são vários fatores. Primeiro, porque é a própria progressão da carreira profissional, né, que a gente busca. E o que eu aprendi, eu devo ao jornalismo, a você, inclusive, que foi meu editor. Então, foi um momento muito fecundo na minha vida, porque aprendi muito. Mas a carreira, ela precisa também alcançar, né, novos momentos, novos desafios. E o jornalismo, basicamente, eu sempre considerei o jornalismo como uma atividade onde você tem muito mais que reportar, você tem muito mais que considerar a opinião dos outros do que a sua própria opinião. Eu penso que a principal tarefa do jornalista é reportar. Eu entendia, aí indo para a universidade, que a atividade só de reportagem não era suficiente para aquele contexto que eu estava vivendo, em função até dos meus interesses políticos, de querer participar mais da vida pública. Então eu achava que eu teria que participar com a minha opinião, e não somente ouvindo opinião dos outros, né? Eu precisava também formar uma opinião sobre a cidade, precisava expressar a minha opinião. Então, avaliei que seria melhor fazer isso na atividade acadêmica e não no jornalismo. Aí você foi para atividade acadêmica, estudou o quê? Eu fiz ciências sociais, eu fiz graduação em ciências sociais e depois especialização, mestrado e doutorado em sociologia. Hoje, na universidade, eu atuo no programa de pós-graduação em desenvolvimento social e a nossa atividade lá é fazer um estudo crítico sobre o desenvolvimento regional e contribuir com as políticas públicas, não só na avaliação, mas também pensar a cidade, pensar a região de uma forma crítica. Esse é o esforço que estamos tentando fazer lá no Programa de Desenvolvimento Social da Unimontes. Eu sei que nessa fase sua de estudo você esteve em Cuba, fazendo mestrado ou doutorado? Eu estive em Cuba fazendo um curso de especialização também em Sociologia, estive lá por 2 meses fazendo, e tive naquele momento, foi no final da década de 90, foi naquele momento em que a crise, né, já estava graçando Cuba, já era um país com muitas dificuldades, mas achei essa visita muito interessante, porque eu não viajei como turista. Eu tive a possibilidade, como estudante, né? Como estudante, de estar no dia a dia do país, de estar no interior do país, de conviver com um cidadão comum de Cuba, não apenas porque eu vejo Cuba... eu ia te perguntar, qual a impressão que você tem de Cuba? Como turista e no dia a dia, né, do próprio país. Eu tenho uma impressão assim, positiva e negativa. Obviamente que o autoritarismo, o centralismo político, o problema da liberdade, é um problema que não pode ser negligenciado. Mas, por outro lado, para minha surpresa, eu senti o cubano um cidadão extremamente participativo no dia a dia da sua comunidade, da cidade. E o cubano, de modo geral, é um indivíduo muito instruído, não é? Então, a educação em Cuba é um dos pontos positivos de Cuba. Exatamente. Então eu vi assim, uma participação comunitária muito intensa, não é? Obviamente um país extremamente carente, não é? Em termos materiais, em termos de acesso à informação. Portanto, mas é uma referência importante ainda hoje, porque é um país diferenciado, então precisa entender melhor aquela experiência. Dimas, mas você acha que no mundo de hoje ainda tem lugar para o comunismo? Olha,
Eu penso que o comunismo está muito vinculado a uma Até ideia... porque você já fez parte do PCB. Isso, a uma visão utópica de sociedade. Eu penso que o comunismo, no sentido clássico, ortodoxo do termo, eu acho que não há esse espaço. Eu vejo o comunismo, o socialismo, como um projeto utópico de sociedade, muito mais como um ideal, né? Obviamente que a experiência do chamado socialismo real negligenciou a questão da liberdade, mesmo do mercado. Então, são questões que, de fato, não vejo mais sentido, né, do ponto de vista de sistema político. Mas enquanto utopia, enquanto luta por uma sociedade melhor, eu penso que tem validade, sim. Né? Eu penso, até porque a história não acabou. Né? Estamos ainda em curso, não sabemos o que virá pela frente. Não é? Então não podemos imaginar que o sistema que nós vivemos hoje é um sistema eterno, que vai ser postergado de forma indefinida. Então, em alguns momentos, vamos ter que enfrentar historicamente novas etapas, novas transformações. Como isso vai ser, não sabemos. Né? Não temos realmente essa pretensão de projetar o futuro. Acho que ninguém pode querer isso. Porque, na verdade, o comunismo foi uma experiência fracassada em todos os lugares do mundo. Eu acho que né? enquanto sistema econômico, sim. Mas não enquanto ideário de igualdade social. Eu acho que... Agora, como eu digo, o comunismo ortodoxo, sim, eu penso que não tem sentido, não é? Mas a crítica marxista do sistema capitalista, eu acho que ainda é persistente e nos baliza a entender melhor, né, as contradições da sociedade. Mas o grande problema do comunismo, que eu acho, essa é a opinião minha, é que o comunismo compara pessoas iguais quando as pessoas são diferentes. Uhum. Uma produz mais, outra produz menos, um é mais inteligente, outro é menos inteligente. E o comunismo nivela todo mundo, você não acha, não? Não, o comunismo, no sentido marxista do termo, no sentido clássico, né, está muito vinculado a um ideário de humanismo, de emancipação das pessoas. Né? É claro que a história acabou deturpando essa formulação clássica, ideológica, marxista, né? Porque uma coisa é o ideal, outra coisa é quando você aplica isso na prática. A aplicabilidade, realmente, até em função do stalinismo, ou mesmo, né, da experiência de outros países que se dizem socialistas, realmente foi um sistema centralizado que fracassou. Mas o ideal de liberdade persiste. E o comunismo histórico, no sentido pensado por Marx, não é, propõe uma sociedade igualitária. A sociedade igualitária não é deixar todas as pessoas numa mesma condição, mas é uma sociedade que as pessoas possam desenvolver plenamente as suas potencialidades. No sentido, eu diria, muito mais filosófico, de concepção de mundo, do que no seu sentido econômico. Não é? Obviamente que a economia ela cria situações distintas, mas a economia capitalista ainda persiste no aprofundamento da desigualdade, né? E isso precisa ser enfrentado e encarado, né, pelas gerações futuras. Olha, mas se você teve em Cuba, por que você acha que o regime cubano não deu certo? Eu penso, primeiro, porque foi um sistema inteiramente dependente do modelo soviético. Primeiro, um centralismo, um planejamento centralizado. E a própria forma do Estado atuar na sociedade. E um país pobre, sem recursos, também o embargo, as condições políticas, foram vários fatores, não é? Mas, por outro lado, também o capitalismo não dá certo em vários lugares. Como Cuba existe em vários países também, da América Latina, do Caribe, também que são tão mais pobres do que o próprio Cuba. Então, são situações que precisam ser analisadas, assim, caso a caso. Assim que eu vejo, não é? Mas, obviamente... Mas o povo cubano, eu, particularmente... qual a impressão que você tem? Particularmente... Ele vive satisfeito com o regime? Não, seguramente que não, porque é um problema sério de consumo, de acesso, não é? Mas é um povo, por exemplo, que é politizado, que participa, não é? O que existe em Cuba, efetivamente... Mas não participa politicamente, né? Porque não pode. Não, na base, nas comunidades, há uma participação. Agora, tem um problema do partido único, né? Tem um problema de uma legislação fechada, opinião única. Da opinião única. Existem problemas seríssimos. Mas eu não sou
um partidário unilateral do sistema. Até você como jornalista, e eu te conheci como grande jornalista... Eu tenho uma visão muito crítica desse processo. Eu não quero aqui advogar sistema cubano, longe disso. Exatamente, você como jornalista, que foi e que no sangue você tem o jornalismo, você não seria nunca a favor da opinião. Exatamente, obviamente. Né? A nossa formação é liberdade de imprensa, é autonomia, não é, dos indivíduos, é luta pela autonomia. Liberdade de opinião. Exatamente. Ô Dimas, nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos dentro de alguns minutos para continuar essa nossa conversa. Espera um instantinho.